essa bela quinta-feira? Tudo bem? Isso é um sim? Isso é um tudo bem? Então tá bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do ciclo ILP-FGV, Assessoria Governamental e Relações Governamentais. É um prazer tê-los aqui. Meu nome é Vinícius Schurgli, sou diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista. Cumpre-me perguntar, quem estava aqui na palestra passada? Então tem gente nova. Ok. O ILP, ele é um Instituto de Políticas Públicas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Às vezes as pessoas me perguntam, será que o ILP é da Assembleia, é um instituto? Não, ele é da casa. Então, se vocês entrarem no site da Alesp, vocês vão ver lá que tem um logo do ILP, e eu convido todos vocês, então, a conhecerem a nossa programação para além dos cursos. Quem é a primeira vez que vem aqui a um evento do ILP? Primeira vez. Por favor, voltem. Os cursos são sempre gratuitos, a gente fornece o certificado, a programação está lá. Queria agradecer muito, então, à imprensa da casa, Cibele Fantástica, Matheus, todo mundo que se envolveu, Fabiola está aqui, Manu, Luan, Alan, todo mundo. Agradecer também a nossa equipe do Instituto, em nome da Thaís Prado Horta, nossa coordenadora pedagógica. A Bia está ali, fantástica. Gostaria de apresentar, então, a nossa palestrante, Viviane Mansi. Por favor, venha cá. Ela vai, mestre em comunicação pela Casper Libero, né? A gente pega sempre a última titulação, mas ela que hoje vai conduzir os debates. No debate passado a gente teve a Andrea Gozetto, e hoje a gente tem a Viviane conosco. Espero que vocês possam aproveitar. Tem sempre um pedacinho do final que a gente deixa para perguntas e respostas, assim, acho que vale essa troca. E eu espero, de fato, que vocês retornem, voltem muito em breve para acompanhar não só a próxima palestra do ciclo, que é na quinta-feira que vem, mesmo bate-horário. Se lotar mais, a gente troca de plenária, a gente só vai saber isso no dia. Mas é bom que vocês conhecem a casa, quem não conhece. Então, muito obrigado por estar conosco, né? E, enfim, a plateia, o público é seu. Obrigada. Gente, boa tarde oficialmente. Que responsabilidade, né? Quanta gente aqui pela primeira vez. Eu espero que depois desse bate-papo que a gente vai ter, isso reforce o desejo de vocês de voltar, porque isso, no final das contas, a gente vive um momento muito especial no Brasil, que, aliás, é o que me faz me sentir tão feliz por ter recebido esse convite. Eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade da gente conversar sobre questões que importam. A gente, obviamente, tudo aquilo que nos atinge diretamente, a gente, em geral, conversa, só que, mais recentemente, a gente tem podido conversar sobre coisas que nos afetam no longo prazo, e não só no curto prazo. Então, um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje, e eu já de antemão digo para vocês que eu tenho um guia aqui de algumas coisas para a gente conversar, mas é para ser uma conversa, então a gente nem precisa esperar o finalzinho para vocês fazerem perguntas, mas à medida de dúvidas que vocês tenham, a gente pode voltar a isso. Esses slides, eu não sei se vocês têm, de alguma forma a casa disponibiliza depois, mas se vocês quiserem fotografar, não tem problema nenhum, isso é completamente livre, porque é democrático, é de todos nós. São coisas que, se vocês fizessem uma busca preciosa na rede, provavelmente boa parte desses slides de imagem de terceiros vocês encontrariam. Bom, eu vou falar primeiro um pouco de mim, né? Uma coisa que a gente vai falar muito agora, daqui nesse período da tarde, é que, obviamente, toda vez que a gente se manifesta a partir de um ponto de vista pessoal, certo? De um ponto de vista de crença, ou que eu poderia chamar até em algum momento de ideologia. E é bom que a gente entenda quem fala com a gente, de onde vem, o que quer, no que acredita, o que pretende levar à frente. Porque, obviamente, toda vez que a gente se manifesta sobre essas questões, a gente vai criando um depósito de confiança, ou a gente vai diminuindo o nosso depósito imaginário de confiança. Em outras palavras, se eu converso com alguém muitas vezes, e eu começo a criar uma empatia e entender que aquilo que a pessoa fala é verdadeiro, a gente começa lá a colocar e a criar uma certa camada de confiança com relação àquilo que a pessoa diz. Isso pode se acontecer muitas vezes, e em algum momento a gente vai dizer que essa pessoa tem uma boa reputação. Agora, se eu convivo com uma determinada pessoa e de vez em quando ela age de um jeito, de vez em quando ela age de outro jeito, em algum momento a gente vai falar, poxa, mas será que eu posso confiar de verdade?
E confiança nos dias atuais vale muito, gente. Porque, no final das contas, é a confiança que a gente deposita em algo que faz com que a gente, de alguma maneira, continue seguindo aquilo que esta pessoa fala. Ou, não só a pessoa, né? Aquilo que essa empresa eventualmente fala, aquilo que o governo fala, aquilo que uma organização de terceiro setor fala. Então, toda vez que a gente pensa como é que a gente vai se posicionar numa rede social, antes de mais nada, antes da gente pensar na nossa atuação da rede propriamente dita, o que a gente deveria refletir é o que é que eu quero passar. Né? O que é a minha verdade, aquilo que eu acredito de fato, que eu preciso compartilhar de uma forma frequente, para que eu seja mais crível, ou seja, para que as pessoas acreditem de fato naquilo que eu estou falando, porque ele é verdadeiro em mim. Então, um pouco do que eu vou mostrar para vocês é como é que a gente constrói isso. Como é que a gente tem uma verdade e a gente constrói confiança com base nisso. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é assim, o que é o processo de comunicação, né? Antes mesmo da gente chegar na questão das redes. Comunicação, gente, é tudo aquilo que a gente faz para criar entendimento sobre algo, certo? A gente não cria entendimento sobre algo se a gente fala, olha, eu estou aqui, e a gente não se movimenta. A gente cria entendimento quando a gente vai até o outro, quando a gente permite que o outro venha até nós. Ou seja, é nessa relação que a gente cria confiança. Além disso, o que eu poderia dizer para vocês é que o processo de comunicação em si é complexo. O que é complexo? Significa que tem muitas variáveis aí dentro, né, dessa fórmula que faz a comunicação dar certo, para a gente conseguir, de fato, criar esse entendimento. Então, significa que se eu estou conversando, por exemplo, com um colega de outro estado, pode ser que todas as experiências que essa pessoa tenha tido de criação, de formação, de idade, pode ser diferente da minha. Nem para melhor, nem para pior. Né? A gente não vai avaliar esse tipo de coisa, mas a gente vai considerar que é diferente. Por ser diferente, pode ser que se eu não estiver muito atenta a essas características de necessidade ou de entorno da pessoa, pode ser que aquilo que eu fale não tenha nenhum valor para ela, ou que seja muito difícil dela entender. Eu não me comunico com um adulto da mesma forma que eu me comunico com um adolescente. Eu não me comunico com gerações da mesma forma. Ou seja, quando a gente presta atenção no outro, para quem a gente está falando, a gente é mais cuidadoso e a gente é capaz de fazer uma comunicação mais assertiva. O que é comunicação mais assertiva? É aquele caminho curto que eu faço para aquela minha mensagem ser entendida. É claro que se eu eventualmente não presto atenção nisso, todo mundo deve lembrar de um professor na escola que amava, porque falava, nossa, eu entendo tudo. E pode lembrar de um professor na escola que falava, ai, que desespero. Como é difícil entender. E aí não é que a gente não passou de ano, mas que a gente dava uma suadinha, né? Tinha que estudar mais para entender. Por quê? Porque, eventualmente, a gente precisava ouvir mais vezes uma determinada coisa. E esse ouvir mais vezes pode estar associado, em muitos casos, à dificuldade que a pessoa tem de acertar o vocabulário, a forma, o momento para aquilo que a turma precisava saber. Então, se eu quero acertar na minha comunicação, a dica de ouro é presta atenção no outro. Qual é a necessidade do outro? Qual é o interesse do outro? Para a gente conseguir fazer uma comunicação que seja um percurso curto, né? Até essa necessidade e esse interesse. E aí, vocês podem ter ouvido já uma expressão que é assim, fazer comunicação é como contar a história das 1001 noites. Você conta uma pequena história todos os dias para, num determinado momento, ter uma grande história para contar. Então, às vezes, não é um momento só que faz a comunicação ser produtiva. O que, às vezes, a gente precisa é estar sempre em contato. E as redes sociais, no final das contas, nos permite isso. Permite que a gente possa estar em contato frequente com aquelas pessoas que dividem os mesmos interesses conosco. Em outras palavras, eu estar na rede, ser bem-sucedido na rede, pressupõe uma continuidade. Se eu apareço uma vez por mês, né, uma vez a cada 2 meses, talvez não seja suficiente para eu criar esse colchão de confiança que eu comentei com vocês até agora. Então, quando eu entro por um processo como esse, a gente vai precisar entrar depois que a gente planejou, depois que a gente entendeu o que a gente quer fazer lá dentro. E uma coisa que a gente tem que considerar também do processo de comunicação é que ele, em geral, é assimétrico. O que é isso? Talvez um lado tenha muito mais informação que o outro lado. De novo, a gente não vai qualificar, a gente não vai dizer se é ruim ou bom. A gente só vai ter que tomar cuidado porque, às vezes, a gente fala de termos, de siglas, de coisas que não são do entendimento comum do outro lado. E isso dificulta demais a nossa comunicação.
Então, se eu estou falando de um tema que ele é muito comum ao meu conhecimento, mas não necessariamente ao conhecimento do outro, a gente tem que começar do zero. A gente tem que ser, é uma questão, isso é uma questão de respeito, é quase uma questão de elegância. Como é que eu sou cuidadoso de tal maneira que o outro lado me entenda? Se a gente está falando de um termo mais técnico, de uma questão mais pontual, que não seja do conhecimento coletivo. Então, é outro cuidado que a gente precisa ter, né? Cuidar dessa assimetria. Como é que eu cuido dessa assimetria? Sendo respeitoso com quem está do outro lado. Ou seja, como é que eu falo algo sem ser extremamente didático, quase que para a pessoa se sentir mal por não saber algo, mas como é que eu sou acolhedor com aquilo que a gente precisa criar um entendimento comum para poder falar a respeito. E, obviamente, depende da relação. Né? O que é depender da relação? Quanto mais perto eu estou, quanto mais o outro, né, essa pessoa ou esse grupo com o qual eu quero me relacionar, entende que eu sou próximo, mais ele tende a responder e a interagir. Então, se a gente leva isso em consideração, a gente vai, de uma certa maneira, conseguir fazer com que a nossa comunicação seja mais assertiva. Bom, isso era do ponto de vista da comunicação. E se eu olhasse do ponto de vista do governo, o que muda no ponto de vista da comunicação do governo, que acontecia antes, e a gente vê algumas diferenças bem emblemáticas agora? Bom, primeiro, é da natureza do governo olhar para a necessidade da população, certo? É para isso que os governos existem. Então, tem uma necessidade de comunicação como princípio constitucional. Eu preciso me comunicar acerca daquilo que eu faço para todos. E é muito mais difícil o governo se comunicar do que uma empresa se comunicar, do que uma ONG se comunicar. Por quê? Porque o governo é para todo, gente. E aí eu preciso falar com quem é novo e com quem tem mais idade, com quem tem mais formação e com quem tem menos formação, com quem gosta mais da rede e com quem gosta menos da rede. Ou seja, se eu estou do lado público para me comunicar com o cidadão, o meu cuidado tem que ser muito maior, porque eu vou, de certa forma, ter uma abrangência muito maior de público, de conhecimento, de intenção, para me relacionar. Mas é importante que seja feito. O que isso quer dizer, no final das contas, gente? É que a gente tem que se comunicar mais. Talvez eu tenha que ter mais de um canal para chegar naquela audiência que é importante para mim e ter variações, né? Tem alguns que eu sou mais simples, tem outros que eu posso ser um pouco, alguns canais que eu posso ser um pouco mais sofisticado. Mas o importante é estar presente, porque existe uma forte expectativa social de que todos se comuniquem. Hoje em dia, praticamente a gente brinca e diz que quem não tem rede social é praticamente como se não existisse. A gente tem expectativa porque é fácil para nós. Como é fácil para nós e a gente vive, né, dias de trabalho, enfim, muito mais intensos do que a gente vivia no passado, a vida é mais corrida, o que a gente quer é serviço que é fácil da gente acessar. Então, existe uma forte expectativa de que não importa com quem que eu queira falar, mas que seja fácil de achar. Então, as redes, em alguns momentos, podem ser muito positivas para esses contextos. Né? E outro princípio, assim, a gente pergunta hoje o que é que o cidadão quer quando ele se relaciona com alguém. Esse alguém pode ser uma marca, pode ser uma instituição, pode ser um governo, ele quer dialogar. Então, de certa forma, a gente tem que pensar, se as pessoas querem dialogar, as marcas ou as instituições têm que ir onde o diálogo está, e o diálogo está nas redes, com toda a complexidade que isso tem, né? Porque tem diálogos que são baseados em verdade, tem diálogos que não, mas está todo mundo lá. Então, eu não estar no espaço de diálogo também não é uma boa demonstração de abertura. Então, seria importante que a gente, de fato, estivesse lá. E a gente tem experimentado mais recentemente, e aí, para a gente não entrar em polêmicas partidárias, eu não vou citar nenhum exemplo de Brasil, tá bom? Porque o nosso encontro não precisa pegar essa envergadura. Mas a gente tem governantes cada vez mais midiáticos. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de como foi a eleição do Obama. A eleição do Obama foi muito comentada por ter sido a primeira grande eleição que nós tivemos nos Estados Unidos, que teve um impacto muito grande de redes sociais. Por quê? Porque o Obama conseguiu falar com o jovem, que até então se interessava menos por política, mas porque ele conseguiu acertar uma mecânica de trabalho que alcançou esse jovem de uma maneira que o governante anterior não tinha conseguido alcançar. E aí a gente assistiu tudo isso acontecendo com Obama, e depois veja o que foi a eleição do Trump. O Trump também usou muito mídia, né? Não só a mídia social, ele usou todo tipo de mídia, mas foi algo também extremamente comentado. E na gestão, né, nessa passagem do Obama, se aprendeu a fazer isso. Os governantes no mundo inteiro falaram, poxa,
aqui existe algo de valor, aqui existe algo que me aproxima, que me faz estar mais perto, e não só poder falar mais, mas fazer uma escuta atenta a respeito de qual é a necessidade ou o interesse desse eleitor, que pode ser um possível eleitor, né, da minha proposta, daquilo que eu acredito. Né? A gente pode comungar sobre isso. Então, eu acho muito difícil, gente, que esse processo, de alguma maneira, retroceda. Ou seja, a gente vai assistir cada vez mais um processo em que os governantes vão buscar estar próximo dos seus eleitores dentro das redes sociais. Assim como a gente já está assistindo outras organizações, sejam marcas, empresas privadas, ou sejam instituições do terceiro setor organizado, estando na rede também para falar a respeito daquilo que lhe convém. A gente tem diferenças entre as redes. Falando muito rapidamente sobre isso, quem está presente aqui no Twitter, levanta a mão. Olha, a gente tem aqui um pouquinho menos de 5%, talvez uns 30%, 35% está no Twitter. Quem tem o WhatsApp, levanta a mão. Eu chutaria aí pelo menos uns 95% da sala. Quem está no Facebook, levanta a mão. Pelo menos uns 90%. Quem está no LinkedIn, que é uma rede mais de profissionais, a gente deve ter aqui 60%, 70%. Vejam como a nossa rede, portanto, se faz também naquilo que é social e digital. Em 2015, eu fiz uma pesquisa específica sobre o WhatsApp. A gente incluiu nessa pesquisa, que foi uma pesquisa de questionário fechado, 1.300 pessoas. Olha, em 2015, gente, há 3 anos no passado, a gente já ouviu dos usuários do WhatsApp que eles passavam pelo menos 3 horas por dia na ferramenta. Vocês imaginam a diferença disso de 2015 para 2018? Provavelmente isso faça ainda mais parte da nossa vida. Provavelmente a gente invista ainda, em média, mais tempo daquilo que a gente fazia em 2015. E com todos os cuidados que isso nos leva. Porque a gente tem acompanhado, né, eu e outros pesquisadores, nós temos acompanhado. Eu digo pesquisadores porque boa parte da minha rotina, eu estou na iniciativa privada, mas boa parte da minha rotina é dentro de universidade. Eu sou pesquisadora de universidade, dou aula na Casper Libero e na Fundação Getúlio Vargas, entre outras casas. Quando a gente observa a intensidade das redes e o que as pessoas fazem lá dentro, o que a gente tem visto com muita atenção e preocupação é que, quando você está num Facebook, por exemplo, você olha lá uma notícia, você acha que a fonte é duvidosa, você vai procurar um pouco quem mais compartilhou, quem mais falou sobre isso, de onde é que ela veio, e você consegue até acessar de onde veio. No WhatsApp, não. Então, a possibilidade de fake news no WhatsApp é maior do que nas outras redes. Isso, para nós, é uma questão de muito cuidado, porque, obviamente, tem grupos que se beneficiam disso, de fazer correr esses boatos, e, por outro lado, aquilo que a gente acredita, as nossas marcas, podem estar numa berlinda difícil de lidar, né? Porque se corre um boato sobre a marca, você imagina como essa marca pode perder valor por conta de uma notícia que não é verdadeira? Então, grupos de WhatsApp hoje é um grande ponto de interrogação para a gente, do ponto de vista de como é que a gente cria diálogos importantes, verdadeiros, interessantes e que preservem a verdade. E aí, bom, falamos do governo, falamos da comunicação, aí nos cabe, então, dentro desse contexto, falar um pouco sobre desafios da comunicação pública, né? A gente tem o primeiro ponto aí, que é uma participação política. A gente quer mais, a gente está mais perto, a gente quer dialogar, quer entender mais, a gente quer entender o que a gente pode fazer de melhor. Felizmente, depois dos movimentos de 2013, olha, já faz 5 anos, a gente despertou para algo da política que hoje em dia faz diferença na nossa vida, porque a gente quer olhar isso com atenção. Como eu disse para vocês, existe o pressuposto, né, entre os desafios da comunicação pública, está o desafio do diálogo. Como é que eu falo com o cidadão de uma maneira que ele entenda o que é feito para ele, possa comemorar e reforçar o que é feito para ele, e, claro, dentro do princípio democrático, também possa pleitear outras coisas que ele entende que, eventualmente, é papel da gestão pública e ainda não foi feito. Ou seja, esse diálogo acontece quando a gente fala sobre o ambiente, porque onde há silêncio, não há conversa. Onde não há silêncio, há inércia. Onde há silêncio, há inércia. E isso é prejudicial para todo mundo. O terceiro ponto é a formação de um consistente e ampliado debate público sobre temas de relevância pública. O que é curioso é que isso é bastante
disperso, não é um único grupo que debate, a gente tem várias formações, vários grupos, várias redes, esse diálogo ele é bastante disperso no dia a dia, então o cidadão também precisa procurar, ele se vincula em coisas que estão próximo deles, mas não é fácil achar, porque isso está bastante disperso na rede, inclusive. E, claro, a gente tem um engajamento maior do que existia no passado. Então, isso faz com que a gente tenha também outros tipos de preocupação. Essa era digital tem um consumo muito acelerado de imagem para além da comunicação. Em outras palavras, se você fizesse um post hoje, em qualquer rede social, com e sem imagem, não tenha dúvida que aquele seu post com imagem iria mais longe. Vocês podem até se lembrar que antigamente o Twitter era uma rede social de 140 caracteres, sem imagem. Aí o Twitter começou a sofrer muito pela falta de imagem e fizeram um ajustezinho. E agora você pode, tanto que quem tem o LinkedIn pode vincular as redes, né? Pode vincular o LinkedIn ao Twitter e o que você escreve no LinkedIn vai automaticamente para o Twitter. O que isso tem a ver com o mundo que nós vivemos? Às vezes, a gente lê pouco, mas a imagem diz muito para a gente. Então, o cuidado com a produção de imagens é um cuidado que a gente precisa ter. Essas imagens, se elas não são cuidadas, elas podem, inclusive, nos expor a determinadas situações de crise. Né? E vocês podem, rapidamente, se eu fizer 2 minutos de silêncio, vão se lembrar de alguma imagem chocante, bombástica, dúbia, que deu margem para discussão. Ou seja, não dá para cuidar de imagem só quando dá tempo, tem que cuidar de imagem sempre. O lead vale muito. O que é o lead? Aquele comecinho é quando a gente responde 5 perguntas clássicas de comunicação. Quando a gente responde lá o 5W1H, que a gente brinca, né, que a gente traz do inglês, mas significa o que, quando, como, onde e porquê, são as 5 perguntinhas básicas. A gente faz isso logo no começo. Então, qual é a boa regra de jornalismo nesse sentido? Tudo que é mais importante eu deveria falar primeiro. Eu não sei se você... Quem é jornalista aqui na sala? Só para eu ver o quanto. Tem bastante... Um pouquinho, temos 30%. Os jornalistas vão me perdoar pelo clássico, mas, em benefício de quem não é jornalista, eu vou retomar um princípio, que é o seguinte. Como é que é feito um jornal impresso? O jornalista vai lá, faz a matéria, ele vai mandar para o editor. Quando a gente está na fase de montagem da página de jornal, vamos supor que naqueles 10 minutos finais ao fechamento entre um anúncio. Você vai falar, a página estava montada, como é que cabe esse anúncio? Quem está fazendo o ajuste final da diagramação do jornal corta as matérias de baixo para cima. Por quê? Porque não dá tempo de voltar para o jornalista, de refazer a matéria, etc. e tal. Por isso que a gente fala que o que é mais importante vem primeiro. Porque dentro do processo, né, imagina o jornalismo diário, né, de papel, como é que sofre com isso? Então, se corta de baixo para cima sem perda, né, entre aspas. E aí a gente chama isso de pirâmide invertida, ou seja, tudo que é mais importante vai lá em cima, no topo da pirâmide, né, que é mais importante. Aí o que está no final da matéria são amarrações. Então, se eu cortasse os últimos parágrafos, né, de baixo para cima, não ia fazer tanta diferença. Então, a gente precisa lembrar disso também, porque a nossa leitura hoje é uma leitura muito superficial. Então, quanto mais preciso, mais atraente eu for no começo, mais chance das pessoas dizerem ou entenderem aquilo que eu quero dizer. Então, é um cuidado fino que a gente tem que fazer sempre. Agora, tem uma coisa que é cultural do brasileiro, que no final das contas, joga contra nós. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de dar uma notícia. Então, o que a gente faz? A gente fala de contexto, fala do céu, do homem, do mar e da terra, e lá embaixo, na matéria, a gente diz o que a gente quer. Isso é muito ruim quando eu tenho baixa atenção das pessoas em geral. Eu deveria começar de cara com aquilo que é mensagem-chave, que é o mais importante que eu tenho para dizer, e depois eu explicar o porquê. Porque aí eu atraio mais a atenção das pessoas. Bom, vocês veem o Metro, por exemplo, se popularizando, que é o jornal que vocês recebem praticamente nos semáforos. Por que ele foi dando tão certo, além, claro, de ser gratuito? É porque ele tem notícias curtinhas. Ele já segue esse princípio de lead, né, que a gente fala do 5W1H. Outra coisa que marca muito o momento em que nós vivemos é que todos têm opinião a todo momento. Isso pode ser positivo, claro, mas isso também é algum risco para a gente administrar. Por que é risco, gente? Porque tem hora que a gente não modera a força daquilo que a gente quer dizer. E a gente começa a brigar. A gente começa a ser desrespeitoso com o outro lado. E aí, o que é que eu faço se eu fiz um post com a melhor das boas intenções e alguém começou a atacar, a ser agressiva, a dizer que não concorda, etc. e tal?
Emitir opinião todo mundo pode, sempre, claro. A questão é que nem sempre quem está participando do nosso diálogo tem o mesmo espírito que a gente, né? De não combater, de não ser agressivo. Então, a gente precisa, quando a gente decide entrar para a rede social, a gente precisa, de alguma maneira, ter bastante cuidado para a gente estar preparado para essas situações, para a gente estar preparado para, eventualmente, vir alguém com força querer participar dessa conversa. E aí, o que é vir com força? É ser desrespeitoso, é usar palavras de baixo calão e assim por diante. Então, algo que sempre vale a pena fazer nos nossos canais é deixar lá a nossa conduta. A gente vai... e assim, a empresa faz muito isso, né? A empresa diz, nós vamos apagar comentários que usem palavras de baixo calão, a gente vai responder os posts em até X horas, né? Tem gente que fala 24 horas, tem gente que fala 48 horas, mas a gente vai dizer qual é a regra do jogo, porque o que é combinado não é caro. Então, sempre que eu puder, de uma maneira muito simples, e simplicidade, gente, é tudo na rede, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, mais claro eu consigo fazer alguma coisa, melhor. Então, quem consegue fazer isso e deixar muito claro, gerencia melhor os problemas de, eventualmente, pessoas que não estão, né, tão positivas para interagir conosco. E aí tem um outro dado que vocês não podem perder de vista, que é o fato de uma crise, gente, demorar 24 horas, demorar de 2 a 4 horas para se tornar global. Então, quando eu falo sobre algo que pode ser crítico, e eu estou falando sobre um comportamento, algo que é de todos nós, né, da população, a chance que eu tenho de me criar problema é muito grande. Agora, bom, a gente não precisa... Eu poderia citar 15 mil exemplos diferentes. Vejam os brasileiros recentemente na Rússia fazendo algo que a gente não considera adequado. Isso está estampado no jornal de todos os países hoje, né? Quanto tempo levou para acontecer isso? 2 dias? Isso está repercutindo no Brasil, mas está repercutindo no mundo inteiro. Vocês sabem que um dos guris que desse vídeo todo que está rolando perdeu o emprego essa semana, né? Porque a Latam resolveu desligá-lo. Eu não vou avaliar se é certo ou se é errado, mas a Latam começou a ser muito pressionada pela sociedade nas redes sociais para tomar uma atitude. Eu fico imaginando, gente, que quando a gente é muito pressionado pela sociedade para tomar uma atitude, às vezes a gente toma uma atitude e depois a gente vai ter que avaliar com muita calma se isso é correto ou não. Porque será que ela teve tempo de falar com o guri? Só para dar chance igual das pessoas se defenderem? Sei lá, fico imaginando como foi esse processo, porque ele foi muito rápido e o cara não está aqui, né? Ou seja, não cabe a mim avaliar se está certo ou se está errado, mas são os dilemas morais, né, para além de éticos, que a gente tem hoje em dia. Então, estar na rede, a gente precisa estar quando a gente está muito preparado. Se a gente não está preparado, algo pode tirar o nosso sono, vamos dizer assim. E aí você vai falar, mas por que a rede é tão relevante? Esse quadrinho aqui, que foi feito no final de 2016, ele dá uma ideia de por que a rede é tão relevante no Brasil. Nós somos 114 milhões de usuários, mais de 50% da população. Nós somos o 3º país que mais passa tempo navegando na internet. E as previsões, é o que vocês veem nas barras em vermelho, a previsão, gente, é que a gente tenha mais e mais e mais e mais gente conectada a todo momento. Por que isso? Porque são as crianças chegando, né, e começando a ter acesso. Quem tem acesso, a gente conhece poucos casos de alguém que tenha falado, ai, não quero mais, eu vou sair de todas as redes. Mas, por outro lado, você tem entrantes. Ou seja, as pessoas estão lá, é onde o diálogo acontece. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente falar, ai, não vou participar disso. E aí eu tenho esses 2 gráficos que eu acho que eles são mais críticos ainda, que eles vão mostrar o que acontecia em 60 segundos, então em um único minuto, na internet em 2016, o que acontece em um único minuto na internet em 2017. Olha só, se eu fosse pegar unicamente o Instagram, vejam que o Instagram é a barra que vocês enxergam ali, ó, à direita de vocês, em roxo praticamente, logo em cima do Twitter. A cada minuto no Instagram, o Instagram recebe mais de 46 mil fotos. Em um único minuto, gente. Então, é muita coisa. Né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha só, se a gente vê o Google, em um minuto, a gente tem 3,5 milhões de pesquisas sendo feitas. A gente tem no Facebook 900 mil logins, né? Ou seja, pessoas entrando na ferramenta naquele momento. Se eu pego mensagens, eu tenho 16 milhões de mensagens por minuto acontecendo.
Esse é mundo. Esse daqui é mundo. Eu tenho esse dado só de Brasil, mas eu não me lembro de cor. Eu, para ser precisa, precisaria baixar esse dado e te dizer com precisão. Mas aqui, como eu tenho até a fonte, né, para vocês não perderem, para vocês verem os estudos completos, mas o que vocês podem perceber é que só aumenta. Esse gráfico, se vocês colocarem internet minuto 2014, 15, 16, 17, vocês vão achar todas essas comparações na rede. O que a gente percebe é que é um tráfego de informação que não para de aumentar nunca. É claro que eles movimentam um pouquinho, né? No passado, algumas coisas foram mais importantes que hoje. Então, você tinha, por exemplo, eu falei para vocês de imagem, então eu vou me manter no Instagram só para comparação. O Instagram, em 2016, mundialmente, 38 mil fotos subiam. E agora, 48 mil fotos. Então, é um crescimento bem expressivo. Mas também vale a pena a gente dizer que assim, eu preciso estar em todo lugar? Não. Eu preciso entender o que faz sentido para quem eu quero conversar. Mas não significa que eu tenho que estar em todas as redes. Por exemplo, empresa, gente, empresa privada, evita estar no Twitter. Porque o Twitter é reconhecido como uma rede de... As pessoas brigam muito, né? A rede dos haters, dos briguentos. Então, se a empresa não quer entrar num embate, não vai para o Twitter. Quem eu acesso no Facebook? O Facebook permite que você faça... o Facebook ele entrega pouco uma mensagem se você não paga por ela, né? Então, uma coisa é você, pessoa física, que é mais orgânica, obviamente, não tem dinheiro envolvido. Mas quando a gente fala de uma instituição, de uma marca, a marca, se ela não coloca um pouquinho de dinheiro lá no post, o post não vai para toda a base de fãs da instituição ou da empresa. O que faz com que o Facebook tenha que ser usado com muito cuidado, porque não adianta só eu colocar lá. Então, às vezes, como é que eu percebo se tem investimento ou se não tem? Vocês vão ver a quantidade, tem post de empresa que você fala, nossa, que empresa grande. Aí você vai olhar o post, tem 100 curtidas. Aí você vai olhar post de outras instituições, tem 10 mil curtidas. Tenha certeza que foi patrocinado, tem dinheiro por trás, gente. Porque o Facebook não entrega post sem recurso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Todas as redes fazem um pouco disso. Né? Quando você patrocina um post, ele entrega para mais gente. Claro, que vai depender do meu objetivo, daquilo que eu preciso fazer. Poxa, eu estou oferecendo, eu sou instituição pública, estou oferecendo um serviço que é super relevante para a população. Seria bom patrocinar para que mais gente o visse? Faz sentido. Agora, nem sempre faz sentido também. O que vai determinar onde eu estou nas redes sociais é o meu objetivo com aquilo. Por isso que a gente fala que essa fase de planejamento, né, que é de pensar o que é que eu quero com isso, ela é tão relevante. E aí a gente tem uma série de... Eu falei um pouco dessas transformações, né, disso que tem modificado a forma como a gente interage na rede. Esses próximos slides que eu vou mostrar para vocês é de uma consultoria que se chama Box 1824. Essa pesquisa é enorme, ela tem quase 170 slides, ela é super interessante. Aqui eu trouxe 4 ou 5, mas a fonte está aí no slide. Essa linha azul que vocês enxergam bem no finalzinho, se vocês quiserem entrar na Box 1824 e baixar a pesquisa como um todo, ela é super relevante. Ela é de 2016, não é tão recente assim, mas tem dados que eu acho valiosos para a gente entender como é que o mundo tem se transformado. A primeira coisa, gente, é como é que o cidadão, em especial o jovem, estão a fim de participar da política. O que é política, gente? Política não é só discussão partidária. Política é tudo aquilo que nos afeta como cidadãos. E eu tenho uma quantidade muito grande desses jovens, dizendo aí, que é o texto que tem logo embaixo do 48%, afirmam que as manifestações mostraram que o jovem não se sente representado pelos políticos atuais. Eu gosto de olhar isso como um campo de oportunidade. Quer dizer, o candidato que hoje chega com esse desejo, né, ou a pessoa que está na casa pública que quer se comunicar melhor, pode olhar as redes sociais como uma oportunidade de fazê-lo bem ou de fazê-lo melhor. A gente só precisa equilibrar aquilo que a gente diz em torno de alguns princípios que eu vou cobrir com vocês já já. Ainda olhando esse impacto das manifestações de 2013, olha só algumas coisas que mudaram desde aquela época. A primeira coisa é a retomada do espaço público. São as discussões a céu aberto, são as discussões que a gente faz com os nossos colegas de bairro, de faculdade, de escola, de bar, de onde a gente está. Não importa onde, mas a gente está mais disposto a discutir essas coisas que nos afetam.
A segunda coisa é a autoeducação política. Hoje, se você navegar lá na internet, você vai achar todo tipo de resposta para aquilo que você possa se interessar. Tem até empresa privada esse ano fazendo um negócio interessante que é ajudar a guia de voto, né? Quer dizer, qual é o eventual alguém, né, que está nas corridas aí de casas públicas, quem parece mais comigo? Então, você diz quais são as suas preferências, ele identifica pessoas que têm mais a ver com você. Completamente apartidário, mas que ajuda a formação política, ajuda a conscientização política. E mais encontros, protestos e greves. E aí todos nós vivemos isso, né? Um dos meus trabalhos, eu dou aula na Casper Libero. A Casper Libero fica na Avenida Paulista. Naquela semana da greve dos caminhoneiros, eu dei aula praticamente todos os dias. Quer dizer, não dei aula porque os alunos não chegaram, né? Mas eu estive na faculdade quase todos os dias. Ao mesmo tempo que acontecia a greve dos caminhoneiros, tinha os motoristas de van que pegam crianças na escola fazendo greve, os professores fazendo greve. Teve pelo menos umas 4 outras manifestações na Paulista. Eu assisto lá de cima, né, porque eu estou na Casper Libero, eu vejo a Paulista inteira lá de cima. A gente teve uma dezena de outras manifestações ao mesmo tempo, gente. Falta espaço em São Paulo para tanta manifestação. Eu diria para vocês que falta espaço no Brasil para tanta manifestação. Esse é o nosso dia a dia. Como é que a gente lida com esse desejo? Porque quando não eram só os 20 centavos, que vocês se lembram que era o mote de 2013, o mote era muito claro, ele era muito central. Aliás, uma das questões que a gente diz que o movimento foi tão produtivo no sentido de trazer uma discussão orientada, foi porque ele era muito simples de ser entendido. Porque, né, conectado com essa questão dos 20 centavos, estava um desejo de mudança, mas que era fácil de todo mundo participar da conversa. Hoje, isso é tudo muito difuso. Eu não saberia dizer para vocês, mesmo tendo visto todas as manifestações ali, né, do 5º andar da Casper Libero, eu não sei dizer para vocês qual era o pleito de todo mundo. E aí, quando você não sabe dizer o pleito, cai força. Cai a força. Aí você está fazendo muito barulho sem nenhum resultado. Então, isso é improdutivo para todos, para o cidadão, para o comércio, né, gente? Porque o Brasil para. E, obviamente, para as casas públicas. Aqui, quando a gente fala de autoeducação política, eu copiei pelo menos 8 páginas distintas na internet que vocês podem achar educação política. Das mais variadas, né? Todas elas se dizem apartidárias, mas você pode encontrar de tudo aí, certo? Ou seja, esses canais estão à disposição do cidadão e cada vez mais a gente consegue acessar tudo isso. Meu filho tem 8 anos, esses dias ele chegou em casa perguntando em qual partido que eu votaria. Eu falei assim, não, mas por que o seu interesse em qual partido eu votaria? Ele falou assim, não, porque agora eu entendo o que é partido. Com seus 8 anos, achei bonitinho. Ou seja, essa discussão está cada vez mais perto da gente, né? E olha, eu vou dizer para vocês que não foi fácil explicar. Não foi fácil explicar a minha decisão, porque a gente se acostuma, né, com um viés, aí você fala, ok, eu combino com isso daqui, eu quero, mas explica para uma criança de 8 anos. É bastante difícil. O que você pode imaginar, portanto, que é difícil a gente conversar sobre isso também, porque aí a gente já cristalizou, né, na gente uma certa predileção por A, B ou C. Bom, mas aí vocês podem perguntar, ok, mas o que tudo isso então tem a ver com nós aqui? Né? Primeiro, a gente quer participar mais da política. Como é que a gente faz isso? Participar exige aí um plano estratégico. Eu não abro uma página no Facebook e mudo tudo, gente. Né? Eu preciso primeiro pensar no que é que eu quero. Porque se eu entendo o que é que eu quero, aí sim eu acho um canal adequado para isso. E o que é achar um espaço ideal? É, primeiro, a gente conhecer o nosso ambiente. A gente está falando com uma população que está na rede? Porque nem todo mundo está. Tem gente que não está. Será que essas pessoas não estão? Elas não estão na rede? Por onde mais eu as acesso? Ganhar apoio. Quem mais participa comigo? Quem tem uma opinião parecida com a minha? Como é que eu uso práticas de relações públicas, ou seja, fundamentalmente de criar relações, criar proximidade? Como é que eu vou conversar com essas pessoas? Porque não adianta estar na rede se eu não tenho nada para dizer que eu fiz, né? Eu preciso primeiro fazer. O que eu estou fazendo? O quão abrangente é o que eu estou fazendo para eu poder falar disso na rede? Senão, a gente vira manifestante de sofá. Né? Eu reclamo de tudo e todos e o faço do meu celular sentado em casa com o pé para cima. Olha,
nada nos disse ainda que isso muda o mundo, viu? E a gente tende a fazer isso, porque é confortável. A gente se sente, né, pondo para fora todas as nossas angústias, mas participar mesmo, não. E assim, o Brasil é corrupto, mas sou eu que saio no rodízio para trambicar, né? Sou eu que não pago todo o meu imposto, sou eu que furo fila, não é? Então, problemas são sempre os outros. E aí o trânsito também é os outros, não somos nós. Então, a gente precisa começar a rever isso tudo para a gente dialogar com melhor qualidade. Claro, a mídia digital ela vai ajudar. Agora, se eu tivesse que repetir uma palavra 1000 vezes, seria converse, 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 converse. Porque é aí que está o milagre, né, do dia a dia. Se eu não estou disposto a dialogar, as coisas não acontecem. Então, é sempre eu cá, o outro lá. Eu preciso criar esse espaço de interação. Criando esses, ou, em outras palavras, eu fiz lá um post, eu preciso ter gestão sobre isso. O que é ter gestão sobre isso? Alguém comentou, eu preciso responder. Porque se eu simplesmente falo e não interajo, as pessoas tendem a evadir. Né? As pessoas tendem a ir embora. Então, a gente precisa criar essa mecânica de as pessoas se sentirem que estão participando de uma conversa verdadeira. E, claro, fazer monitoramento, né? Ou seja, eu estou conversando com algumas pessoas, estou entendendo qual é a angústia, o que eles querem falar. Eu consigo fazer alguma coisa diferente a partir disso tudo? Ou não? Tem empresa que super se beneficia disso. Vou citar um caso claro, que é a indústria de cosmético. A indústria de cosmético cria vários mini canais, né, na rede social para discutir sobre cores, cor de esmalte, cor de batom, cor de produtos que eles vendem. E, a partir da experiência do usuário, eles definem a próxima, enfim, a próxima paleta lá, né? Enfim. Ou seja, eu cocrio aquilo que eu ofereço de qualidade. Aliás, tem uma marca famosa, dinamarquesa, que eu suponho que, se alguém aqui não brincou com isso, já pisou numa, que é a Lego. A Lego, gente, foi uma empresa que quase morreu. A Lego quase foi à falência. Até um dia. E a Lego, o que era no passado, gente? Eram as pecinhas coloridas. Então, você comprava diferentes pacotes de pecinhas coloridas. Você comprava lá a embalagem de 50 pecinhas, a embalagem de 500 pecinhas. E aí, a Lego começou a ir mal, e mal, e mal, porque as crianças começaram a brincar com outras coisas. E não queriam mais brincar com aquelas peças. Porque foi o começo, a primeira onda dos brinquedos digitais. Dos brinquedos que falavam, andavam, né? Falavam mamãe, né? No caso das meninas, ou faziam barulhos de guerra, infelizmente, no caso dos meninos. E aí, o Lego foi saindo, né, desse imaginário da criança. Até que alguém lá dentro teve um insight, né, teve uma ideia, e começou a criar espaços para que as crianças e os pais fossem lá brincar com as pecinhas. Aí eles começaram a observar o que é que eles queriam. E foi aí que a Lego identificou que no imaginário da criança reproduzia com as pecinhas, né, com as montagens lá dos brinquedinhos, coisas que eles viam na TV. Então, foi aí que surgiram, né, as séries de Lego, Star Wars, Ninja Go, bom, tem dezenas hoje, né? E aí a Lego virou franquia, virou filme. Eles ganham alguma coisa com o filme, gente, da Lego? Não ganham nada. Mas eles ganham reconhecimento para a criança ir lá na loja e querer brincar com outras peças depois. Então, eles continuam vendendo. Hoje, a Lego voltou a ser uma empresa lucrativa. Mas por quê? Porque partiu da conversa. Porque eles partiram de novo de entender qual era a expectativa daquele público-alvo deles. Não só crianças, mas pais também. A venda de Lego para adultos cresceu consideravelmente. E hoje voltou a ser uma empresa de sucesso. E nem por isso... Isso é meu? Acho que é meu. Espera. Não, não sumiu. Então não é meu. Eles também tiveram alguns impactos interessantes. Por exemplo... A Lego, em 2010, talvez, 2009, 2010, fez uma parceria. Como eles entenderam que a franquia, né, com essas outras marcas famosas fazia sentido para o produto deles, eles fizeram uma parceria com a Shell. E a WWF ficou muito ofendida com isso, muito ofendida. Porque eles entenderam que seria uma forma da Shell mudar o imaginário infantil a respeito de poluição. E fez uma campanha em mídias sociais massiva contra a Lego, dizendo que estava poluindo o imaginário infantil por conta da parceria da Shell. Essa campanha, gente, rodou o mundo inteiro. E por ter rodado o mundo inteiro, a Lego desfez a parceria com a Shell.
Então, nós estamos, se vocês procurarem no YouTube, depois vocês vão achar o vídeo da campanha, que é impressionante. É impressionante a qualidade com que é feita e a força que ele tem. Então, você passa um filminho de 1 minuto e meio, mais ou menos, e depois tem lá o endereço, assine a petição. Bom, eles conseguiram milhões de assinaturas e foram lá na Lego. Falaram, Lego, você quer mesmo continuar com esse patrocínio com a Shell? A empresa já tinha sido tão massacrada na imprensa, perdido tanto dinheiro, que desfez a parceria. Ou seja, a rede está para todos, gente. E a gente precisa ser cuidadoso com o que a gente faz, porque a rede demonstra o que a gente faz, né? A rede não somos nós, né? A rede é uma parte do que somos, mas mesmo assim tem muito impacto sobre aquilo que nós fazemos. Bom, e aí deve ter surgido agora a preocupação. Tá bom, então, dado tudo isso, mas o que eu faço para dar certo? A primeira coisa, gente, é um princípio muito simples, que sabe que em empresa a gente usa uma palavra complicada para isso, que é compliance. Ou conformidade, que eu gosto de simplificar dizendo que esse tipo de conformidade é seguir não só a letra da lei, mas o espírito dela. É não tentar dar um jeitinho, em outras palavras. Ou seja, eu preciso falar a verdade, eu não posso mascarar. Hoje é fácil achar a fonte das coisas. Se eu vou, para uma matéria ficar melhor, se eu dou uma acertada nela, tenha certeza que isso volta e volta mal para vocês. Então, não pode. Eu preciso conversar, eu preciso, primeiro, ter uma postura que seja coerente com aquilo que é a expectativa social. A expectativa social, ela muda com o tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na década de 70, as empresas tinham um hábito de, eu tenho lá uma fábrica, então tenho um determinado processo produtivo. Aquilo que sobrou da minha operação de lixo, lixo da operação, eu enterrava lá no terreno da minha fábrica. O que acontece se a gente enterrar resto de produção no terreno da fábrica hoje? É multa, alguém pode ir preso, porque o nosso conhecimento sobre o impacto no meio ambiente melhorou tanto que hoje a gente tem uma legislação mais dura, mais coerente com relação a isso. Então, quem fazia isso lá atrás teve que mudar os seus hábitos, porque hoje a gente não acha que isso é decente mais. Então, a gente não aceita isso. O governo não aceita, o cidadão não aceita, ninguém aceita. Então, a gente aceita hoje desigualdade de gênero? Olha, hoje na parte da manhã, hoje foi o lançamento do resultado de uma pesquisa que já existe há 17 anos, que se chama Carreira dos Sonhos. Ela entrevista praticamente 13 mil pessoas, e dessas 13 mil pessoas a gente vai entender o que é que eu quero, o que é um local de trabalho que me inspira, que eu quero estar. Olha, é um resultado muito interessante. Ele deve ser agora amplamente comunicado, a partir de agora, a partir do lançamento que foi hoje cedo, mas as pessoas dizem que querem propósito. As pessoas dizem que querem trabalhar num lugar que respeita o gênero, ou seja, tanto faz se eu sou homem ou mulher, eu vou ter espaço de trabalho, que respeita a opção sexual. Eu quero um lugar que me respeite mais como cidadão, porque eu sou para além de alguém lá com conhecimento técnico para trabalhar em alguma coisa. Então, veja, a nossa expectativa social com as coisas tem mudado. Se a gente não conhecer essas expectativas sociais, a gente não se comunica tão bem assim com o cidadão. Aí eu já falei para vocês, o segundo ponto, a rede cria e repercute diálogo. Em outras palavras, o diálogo pode ser criado e deve ser criado fora da rede. E aí eu vou lá na rede e vou dizer, olha, isso aqui aconteceu. É como se fosse um reforço. Mas nem tudo nasce online e segue online. E é claro também, às vezes, algo nasce online e termina olho no olho. O online é ótimo, gente, a rede é ótima, mas nada funciona tão bem quanto olho no olho, tá? Isso não mudou no mundo. A gente, claro, com a dificuldade de a gente estar com todo mundo ao mesmo tempo, sempre, a gente usa as redes sociais, mas nada é tão efetivo quanto olhar no olho. Claro que para ser efetivo ele precisa ter duas vias, Eu falo e eu ouço. E quanto maiores foram os pontos, quanto mais numerosos forem os pontos de contato, mais eficiente ele é. Em outras palavras, o contato vale muito, gente. Então, eu quero oferecer um determinado tipo de serviço. Eu vou falar desse serviço uma vez por ano? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Só quando é útil? Quando que eu falo? À luz do meu tema, eu vou tomar essa decisão. Mas o fato é, quanto mais eu apareço, melhor é para aquele tema que eu defendo, ou para aquela causa, ou para aquele projeto, ser mais bem-sucedido. E, claro, mensurar semântica. O que é mensurar semântica? É entender o que as pessoas estão falando.
Quer dizer, eu estou falando sobre um tema. As pessoas tendem a comentar positivamente ou elas tendem a comentar negativamente? Elas tendem a apoiar o tema ou tendem a rejeitar o tema? Porque é aí que a gente vai entendendo qual é a preferência das pessoas e onde é que dói, né? Que conteúdo que funciona na rede? Aquele que é muito claro, muito simples, muito claro. Aquele que é focado, em outras palavras, o que me define? O que define a atividade que eu faço, a causa que eu tenho? Se eu sou muito objetiva e muito simples para dizer isso, é muito mais fácil. Quanto mais complexa é a minha mensagem, mais difícil é de entendê-la. Aí eu digo para vocês que precisa ter linha editorial. O que é a linha editorial? É quase que um tom de voz. Eu estou conversando com alguém de um jeito muito formal, ou eu estou conversando com um grupo que precisa de informalidade? Sabe, tem um site que é muito famoso para jovem que se chama É Nós. É Nós, do jeito que eu estou falando. Você vai falar assim, em português. Gente, fala a linguagem daquele jovem e que se conecta com ele. Né? Precisão linguística, é claro que é importante eu escrever certo e bem, mas não adianta escrever certo e bem se você se desconecta da sua audiência, certo? Às vezes, eu brinco que comunicação tem que ser efetiva e também afetiva, porque se ela não for afetiva, não toca as pessoas, e a gente não se lembra delas. Então, quando eu defino, né, esse tom de voz, a proximidade com a qual eu vou falar com aquela audiência, como eu vou responder quando vem alguma dúvida, isso é importante quando a gente define a entrada numa rede social. Outro dia eu escrevi para um site que eu estava com uma dificuldade de ter um serviço, ela me respondeu, oi querida, não sei o que lá. Eu falei, gente, eu não conheço. Né? Eu falei assim, e olha que para mim não tem nem uma questão política, mas gente, tipo, nem minha mãe me chama de querida, aquela moça que eu nem conhecia ainda vai me chamar de querida. Né? Já me soa uma coisa meio, quero parecer mais próxima do que eu sou. Oi, bem. Oi, bem, gente? Oi, bem aonde? Não é estranho? E quantos de vocês, me digam que alguém não... Atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. Né? Então, tem muita coisa assim. Então, a gente tem que ser cuidadoso, porque o tom de voz ele tem que ser coerente com aquilo que a gente quer trazer. Provavelmente, né, eu pego uma narrativa, né, um jeito de falar, como do site que eu brinquei com vocês do É Nós, talvez eles até tenham uma brincadeira, um espaço ali para chamar o colega de mano, de chapa, de alguma coisa, mas que faz sentido dentro do grupo específico deles. Talvez não seja para todos. Você já imaginou uma empresa chamando alguém por mano? Não vai ornar. Não orna, gente. Então, precisa tomar cuidado. Né? E aqui algumas outras referências, só para reforçar o que eu já tinha dito para vocês. Eu já estou no finalzinho, a gente pode conversar aí, trocar mais. 90% da informação transmitida ao cérebro é visual. Só para reforçar para vocês a importância das boas imagens. O nosso cérebro lembra muito melhor dos números grandes destacados do texto do que o texto em si. Para ser precisa, só 7% de tudo que a gente lembra é texto. Todo o resto é imagem. 46% das pessoas que responderam uma pesquisa bem ampla sobre o tema disseram que o design de um blog, de um site, é o critério número 1 para deixar claro qual é a credibilidade da empresa ou da instituição. Então, não é uma coisa que a gente deixa para depois. E o cérebro processa a informação visual 60.000 vezes mais rápida que texto. A imagem é universal, gente. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor. Não é? Eu tenho mais. Tenho mais dessas mensagens aqui para vocês. Aqui. Posts que incluem vídeo são 3 vezes mais eficientes, ou seja, as pessoas gostam de ver vídeos, isso é importante para elas, e a gente tem algo que conta, eu acho que muito a nosso favor. Antigamente, a gente fazia vídeo, aí eu vou dizer para vocês, eu trabalho em empresa privada também. A gente ia fazer vídeo, o que a gente falava? Contratava uma produtora de vídeo, vinha um maquiador, vinha iluminação, vinha tudo, ufa, 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 você correu em um mês, chamou todo mundo, fez aquele... Né? Aquele caos ali no dia e tum. Aí você conseguia ter um material de qualidade. A gente liga tanto para toda essa qualidade hoje?
que vale mais? Eu chamar um vídeo que demora um mês para vir, todo esse forró-bodó, ou eu pegar o calor do momento de alguma coisa? Então, hoje, ele é mais democrático. Cabe ainda o vídeo bem produzido, mas cabe também aquilo que é feito no calor do momento, com a intenção de. Eu acho curioso, em 2015, gente, as pesquisas de lembrança de marca, né, que a Globo faz, que o Ibope faz, você perguntava para o jovem, né, até 22 anos, quem eles lembravam de atores de TV e eles lembravam das pessoas que a gente vinha na telinha, né, na telinha. Hoje em dia, de quem que eles lembram? YouTuber, quem é a pessoa mais lembrada? E, ai, gente, eu tenho uma criança em casa. Né, dá um certo nervoso na vida. E assim, o meu filho, eu lembro quando ele era muito pequenininho, então pensa, né? Hoje ele tem 8, quando ele era muito pequenininho, ele passava o dedo na TV para ver se virava a página, né? Que era o hábito do iPad. Hoje em dia ele me pergunta, mamãe, por que a gente tem TV em casa? Né? Para que serve isso? Porque não está conectado com a TV. A TV serve para subir a imagem do celular, para não ver pequenininho, né? Mas o programa de TV em si, o último programa que ele viu na TV foi Galinha Pintadinha, gente. Né? Faz tempo. Hoje é a vida no celular. A maior guerra que a gente tem em casa é que ele se acha no direito de ter um celular. Eu falei, não, fofo, não tem. Porque daí a gente fica desesperado, né? O que está vendo, com quem está falando, etc. e tal, não. Então, com 8 anos, não. Mas são os dilemas que a gente tem à nossa frente hoje em dia. O Pinterest tem crescido muito. O Pinterest é fundamentalmente um agregador de imagens. O vídeo, como eu falei para vocês, é muito crítico e a gente deveria ter. E fotos no Facebook geram mais interações que textos, vídeos e links. Portanto, novamente, é só para reforçar a importância das imagens no nosso cotidiano. O que fica de tudo isso, então? Primeiro, eu preciso estar onde as pessoas estão dialogando. Segundo, eu preciso estar preparado para a velocidade nas redes. A crise é democrática, gente, ela é para todos. Então, a gente lida melhor com uma situação de risco ou com o início de uma crise se a gente está preparado para ela. Né? Então, se eu vou falar sobre temas que são duros, eu preciso estar preparado para esses temas duros. O que eu vou fazer se alguém me atacar ferozmente nas redes? A gente precisa prever isso. Se eu prever, eu estou mais preparado para lidar com isso. É preciso conhecer a linguagem dessa audiência que a gente busca. Em outras palavras, com quem que eu estou falando? Eu quero falar com um jovem? Eu estou falando com alguém que tem uma formação que está lá no mestrado, no doutorado, que tem uma formação muito especial? Eu estou falando com gente que não teve a sorte de ter tanto acesso. Porque isso não torna as pessoas melhores ou piores, nos torna melhor ou piores. Porque não importa com quem eu falo, se eu sou cuidadoso e respeitoso, eu sou capaz de conversar bem com quem quer que seja. E aí eu conto uma história para vocês, que ela é engraçada e triste ao mesmo tempo. Eu tenho uma amiga muito querida que cuidava de atendimento telefônico na Europa. Então, o trabalho dela era saque. Né? Então, as pessoas ligavam e perguntavam o que estava acontecendo, etc. E tal. E eles passaram por uma crise numa empresa automobilística, porque existia um canal, uma propaganda, que o carro se transformava num robô. É lúdica, uma propaganda lúdica. E aí, eles enfrentaram, por mais de uma vez, de pessoas ligando lá e perguntando, dizendo que compraram o carro. Eu estou falando de um carro caro, não estou falando de um carro barato. Compraram o carro e ele não se transformava no robô. Certo, gente? Essas coisas acontecem. Acontecem onde vocês menos esperam. Eu já trabalhei em indústria farmacêutica. Eu recebia muita embalagem de produto de volta pelo saque, e as pessoas dizendo assim, como eu sei que a empresa é socialmente responsável e cuida do meio ambiente, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa destinação. Eu estou falando de embalagem de papel, gente. A pessoa podia ter reciclado ali no bairro dela, não. Ela comprou um envelope, selou e mandou para a empresa. Aí você vai falar assim, mas por quê? Mas, assim, não cabe a mim julgar, cabe receber. A gente agradece, a gente procura melhorar a nossa forma de comunicação. Não trabalho mais nessa empresa, nem nesse setor, mas a gente procura melhorar a nossa forma de comunicação, porque em algum momento a gente não deixou claro o que era para fazer com aquilo. E nós estamos lidando com alguém preocupado com algo que a gente considera excelente. Se todos nós fôssemos preocupados assim, talvez os nossos desafios modernos fossem menores, não é? E, finalmente, vínculo e confiança levam tempo.
né? A confiança não nasce do dia para a noite. A confiança nasce quando você aumenta o seu nível de contato. A gente tende a ser mais aberto, interagir mais com instituições e marcas que estão mais próximos de nós, que a gente sente que tem abertura para conversar. E aí, se eu não tenho site, não tenho rede, não encontro a empresa em lugar nenhum, como é que a empresa está aberta ou a instituição está aberta a conversar? E aí a gente sempre fala em avaliação de resultados. Se eu estou pensando em criar o meu canal, eu tenho 4 coisas aí que eu poderia observar e criar indicadores em cima. A primeira delas, a gente brinca que é um nível muito logístico, ou seja, básico. Quantos visitantes a página tem, quantos seguidores elas têm, quanto é que a gente impacta de pessoas. Mas, no bem da verdade, isso é muito simples, né? Isso é muito básico. Mais do que a quantidade de pessoas que eu atinjo, é qual é o efeito que eu produzo nelas, que é importante para a gente. Então, é o nível de engajamento, que é definido por influência. Então, mais do que eu ter um monte de gente na minha página, será que essa página, as pessoas falam sobre o que está escrito ali? Porque hoje em dia tem de tudo, né, gente? Tem um monte de gente que contrata robozinho para ficar lá aumentando registro de visita. É isso que a gente quer? Eu acho que o compromisso primeiro que a gente tem que ter com as coisas é com a verdade. Porque se falta verdade, para que fazer o resto? Então, eu tenho coisas que eu não gosto em mim, vamos olhar para dentro, vamos melhorar coisas que a gente não gosta na gente. Mas isso não nos tira o dever da verdade. E aí a gente chega nesse momento de perguntas. Eu deixo o meu e-mail para vocês, se precisar receber algum desses materiais. Nem sempre eu sou muito rápida, mas eu respondo tudo. E eu tenho uma atividade em rede, eu estou em todas elas. Falando de comunicação, né? Estou em Instagram, eu estou em Instagram, mas aí eu falo do meu filho, portanto é uma rede fechada, então é para minhas pessoas muito próximas. Então eu nem coloco aí nesses movimentos. Mas estou aberta a perguntas e a curiosidades que vocês tenham agora. Perdi total controle do tempo. Então, alguém me salva. Eu deixei um celular aqui, deixa eu olhar que horas são. Terminei bem. Então, pronto, ainda temos tempo de pergunta. Com relação aos vídeos, você fala que são muitos minutos visualizados. Só. Só que se forem mais de 1 minuto, todo mundo diz que se for mais de 1 minuto, o pessoal É isso mesmo. para no meio ou não vê. É isso. Antigamente, é verdade. Antigamente, e porque é culpa do Instagram isso, por culpa do Stories. Culpa não, né? O Stories vai, de certa forma, criando um hábito em nós. Antigamente, gente, vocês viam vídeo corporativo? Então, a empresa lá fazia um vídeo de 10 minutos. Aí, no começo em 2010, ela começou a fazer vídeo de 5 minutos. Quem de vocês assiste vídeo de 5 minutos? A gente não vê mais. Então, quanto menor o vídeo, maior é a atração que ele tem. Aí você vai falar assim, mas meu assunto é super complexo, como é que eu faço? Fatia em capítulos. Então, mais vale você ter 5 vídeos de 1 minuto do que um vídeo de 5 minutos. Então, fatia, exatamente. Aí, veja, cuidar do texto se torna ainda mais relevante. Como é que eu vou usar menos palavras? Como é que eu vou, eventualmente, representar por imagem algo que é complexo da gente dizer por texto? Mas quanto menor, melhor. Aqui tinha uma pergunta aqui atrás, por favor. E as pessoas têm cada vez menos limite. Em outras palavras, vocês vão viver cada vez mais pessoas nos limites delas, sobre o que fala, como fala, por que fala. Eu não sou contra bloquear pessoas nesses contextos.
E o que eu acho que é importante de tempos em tempos é que a gente traga o post dizendo por que a gente faz isso. O diálogo tem que ser construtivo, a gente acredita na conversa, mas as pessoas precisam querer conversar. Se alguém chega na minha página me enfiando a mão na cara, isso não é conversa. Então, só que de tempos em tempos, a gente tem que, educadamente, dizer qual é a conversa. Assim, a gente abre um canal, gente, é como se a gente abrisse a nossa sala de estar, não é? Então, a gente põe lá uma cadeira extra no sofá para alguém sentar e conversar. A gente tem que ser respeitoso. Então, primeiro, a gente tem que ser respeitoso quando responde, porque tem hora que eu também vejo umas calamidades acontecendo. A gente tem que ser sempre, 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 sempre respeitoso. E ser objetivo com quem não é respeitoso. Se tem alguém que a gente deixa lá chegar e derramar o leite no chão, todo mundo, e a gente não faz nada, vai deixar claro que a gente aceita que alguém derrame o leite no chão. Não é? Então, precisa ser cuidadoso. Agora, a regra tem que ser clara. Então, de tempos em tempos, esclarecer a regra ajuda muito. Não, bacana. Só para complementar, a gente vê que também há muita desinformação. Ah, demais. O espírito armado e, o deputado conseguiu um polo da Univesp para tal cidade. A pessoa, por que para mim não? Mas para ela já conseguiu. Uhum. E aí eu acho que a gente precisa sempre esclarecer. Não tem jeito. Dá para dialogar, mas É. está discussão demais. Então, o lado da psicologia eu acho que é muito preocupante para o futuro da internet no Brasil. E aí, assim, esse processo educativo cabe a todos nós. Quanto mais nós lidarmos dessa forma respeitosa, esclarecedora, etc. e tal, tanto melhor. Infelizmente, gente, a gente tem muita desigualdade. Então, teve gente que teve a oportunidade de aprender e saber dialogar. Tem gente que não sabe dialogar, mas porque não teve a oportunidade de aprender. Então, grita, porque é a única forma de se comunicar que conhece. Então, se a gente está do lado da casa pública, a gente tem que acolher. Agora, eu tento conversar em privado, eu tento conversar por outros canais. Se a pessoa só quer agredir por agredir, a gente não sabe nunca a origem disso, né? Pode ter sido também, assim, é um processo, enfim, né, de alguém que está contra a pessoa e coisa e tal. Mas eu acho que sempre que a gente esclarece a regra, a gente se beneficia disso. Mas se tiver um comentário, assim, né, se gritando, você está comentando um assunto, e a pessoa só dá uma palavra de ordem lá. É melhor apagar. Eu não apagaria, gente. Então, É. deixa, mas não responde. Exato, deixa não responde. Quer dizer, a gente vai responder a quem quer conversar. Então, se vocês apagarem, vai ser muito criticado, porque vai dar a entender que vocês são... vocês não querem dialogar. Porque aí o que acontece? Obviamente, quem lê depois o post só vai ver comentário positivo. E isso vai prejudicar mais vocês do que ajudar. Vai prejudicar a credibilidade. Então, assim, é bom que o comentário contraditório esteja lá, é bom que quem esteja contra esteja lá também, faça parte da conversa, porque conversa é isso, né? Conversa não é todo mundo ter a mesma opinião. Agora, aquela pessoa que é grosseira, que usa palavras de baixo calão, não tem por que estar lá, porque é um desrespeito com os demais. A gente só esclarece a regra e põe fora. As pessoas fazem de tudo, gente. As pessoas inventam. Escapa. Agora, o que eu acho que vale realmente a pena é cuidado ao apagar o que é negativo, porque isso vira contra. Aí, gente, se vocês entram no Google Acadêmico, se vocês fizerem pesquisa lá no Google Acadêmico, por a quantidade de paper, de trabalho e de artigo que existe, denegrindo a prática de tirar o que é negativo, vocês vão ver o mal que isso faz. Não tirem. Tira aquilo que é grosseiro, mas aquilo que tem uma opinião contrária a nossa, ok, deixa lá. Isso fazer parte da conversa. O fato de vocês não comentarem, não nada, naturalmente tira a relevância, né? Olha, eu vou para cá e depois eu vou lá para o final. Então, gente, a minha visão não é muito positiva sobre isso, não. Ele vai piorar. Obviamente, o tempo vai passando, as pessoas vão aprendendo como disfarçar, como criar, como incluir. Então, eu acho que para quem lida com comunicação, a gente tem que ser cada vez mais cuidadoso. E cada vez, aquelas nossas palavras-chave,
aquele desenho, né, da persona que eu crio, da prefeitura, no caso de vocês, para me comunicar, tem que estar cada vez mais claro. Porque aí, quando você se mantém dentro desse desenho feito, é muito mais fácil de gerenciar essas coisas. Agora, todos nós conviveremos com um certo grau de fake news daqui para frente. Então, o que é importante é que a gente tome muito cuidado com o que a gente vai recompartilhar, que a gente invista tempo para checar a fonte de fato, e que a gente faça vigilância sobre isso, porque não tem outro jeito. Né? Infelizmente, esse é o câncer que a gente tem para lidar na vida moderna. Né? E nada nos leva a crer que ele vai diminuir. Muito pelo contrário. Um estudo bem recente que saiu esse ano, assim, mês passado, já dá conta que, se pelo Facebook já é difícil entender a origem de uma fake news, no WhatsApp é praticamente impossível. E muita gente recebe um fato duvidoso pela primeira vez via WhatsApp e não via outras redes sociais. Então, tudo nos leva a crer que vai ser mais difícil gerenciar. O que a gente precisa ser é vigilante e cuidadoso. Gente, ser cuidadoso passa pelo seguinte, às vezes a gente fala assim, né, o cuidado que a gente tem que ter, se a gente é cuidadoso com as nossas coisas verdadeiras, a gente vai dificultar muito a vida de quem está trambicando. Por exemplo, a gente fala de pesquisa. Você nunca dá o contexto da pesquisa. Então, a gente precisa passar a dar. Então, a gente entrevistou 13 mil pessoas. Quando? Onde? Quem? Em que lugar? Quando eu sou preciso na minha informação, eu dificulto muito a vida de quem está tentando sacanear. Porque aí vai ter que ser muito mais criativo para criar algo que seja crível. Só que hoje a gente não faz isso. Aí eu vejo em livro, né? Uma parte do meu trabalho, obviamente, eu estou muito dedicada a esse tipo de leitura e coisa e tal. A quantidade, gente, de artigo científico, dado mal colocado, é um horror. É uma falta de cuidado. Eu estou lançando o livro nos Estados Unidos esse mês. O trabalho que a editora me dá, estou lançando pela Palgrave, o trabalho que eles me dão para checar a fonte de dado por dado que a gente usou é um livro de quase 500 páginas. Eles olham um por um. Mas por quê? É o cuidado de evitar que uma informação mal colocada forme uma geração, porque é um livro, né, para formação de comunicadores lá, que forma uma geração. Então, assim, para mim dá muito trabalho, mas eu admiro o cuidado que eles têm com a publicação, porque faz com que tudo tenha um pouco mais de qualidade do que o processo que eu faço aqui. Né? Aqui eu mando o livro para a editora, ninguém me pergunta se meu dado está certo ou errado. Né? Então, são as diferenças que a gente tem que lidar. Vigilância é o que resolve. Força aí no pulmão, para eu te ouvir. É o seguinte, a minha questão é pensando em eleição agora 2018. Eu defendo em pesquisas que esse ano, para a gente que pensa numa campanha proporcional, em nível estadual, por exemplo, vai ser a primeira campanha digital. Primeira campanha digital porque vai ser o primeiro ano que a Justiça Eleitoral permite que a gente faça impulsionamento e patrocínio de publicação. Desde que esteja claro, né? Exatamente. A minha dúvida é a seguinte: há uma insatisfação com a política de forma generalizada. E aí eu fico pensando, imagina só num cenário, por exemplo, de, sei lá, 200 candidatos a deputado estadual. E essa galera toda patrocinando publicação, pensando em estado de São Paulo. De repente você entra no seu perfil do Facebook, vai ter lá, a cada um milímetro que você descer a sua barra de tarefa, aparece um vídeo de um candidato X, de um candidato Y, etc. E tal. Então, eu tenho essa preocupação, eu sou assessor da casa, deputado da casa, eu tenho essa preocupação, essa pergunta de como é algo muito recente para a gente fazia campanha nas redes sociais, mas não patrocinava porque não era permitido por lei. Hoje eu não sei o que dizer como é que essa campanha ela vai ser bem vista pelo usuário que está lá com a sua insatisfação. Qual que é o seu nome? Meu nome é Márcio. Márcio, eu não tenho uma resposta tão precisa para te dar, porque eu acho que nós vamos aprender isso juntos. Mas eu não tenho a expectativa de, mesmo numa cidade como São Paulo, né, que você tem, enfim, você pode acessar muita gente, coisa e tal, eu não acho que a gente vai ser tão bombardeado assim. Porque, de certa forma, o recurso é finito para fazer isso. O próprio usuário, ele vai ter mais... Ele vai olhar alguns candidatos e vai falar assim, isso daqui eu acho que talvez tenha algo que eu acredito, que eu confio, que eu quero ver. E esses, a primeira vez que aparecer na timeline, ele vai falar, não quero, tchau. Então, a gente vai aprender com isso, mas eu acho que as pessoas não vão acessar 10, 15, 20 pessoas. As pessoas vão acessar 2, 3, 4 candidatos que fazem mais sentido para si. Então, você, do ponto de vista de quem gerencia o lado de cá, né, do público, é fazer um bom target.
É fazer uma boa segmentação. Qual é a população que eu tenho maior chance de ser aceito? Qual é a população que eu tenho a melhor chance de vincular algo que a gente compartilha dos mesmos interesses? Porque aí são pessoas que tendem a capitanear contigo isso. E aí fazer tipos de materiais que facilitem compartilhamento. Né? E é um cuidado que a gente tem que ter. Então, eu consigo fazer um vídeo que ele suba no Facebook de maneira nativa, mas eu também tenho um canal no YouTube, porque facilita trocar de rede. Facilita baixar no YouTube para colocar no WhatsApp. No Facebook não facilita tanto. Então, eu preciso ter uma mecânica que permita que esse conteúdo seja facilmente republicado. Ou seja, cuidado com o texto. Texto curto, simples, objetivo. Associado a boas imagens. Bastante cuidado de que a gente pode falar de 30 coisas, mas quais são as coisas mais fáceis da gente dizer, olha isso aqui, como eu tenho uma contribuição efetiva. Porque isso vai ajudando a construção dessa mensagem. Mas eu acho que até o cidadão comum espera por isso. Ele espera esse acesso. A gente também tem uma coisa que tem sido construída, que assim, a gente foi se tornando pessoas de braço bastante curto, né, gente? A gente não vai atrás, a gente espera chegar. Não é? Então, como é que a gente vai reagir ao candidato agora? Né? Porque se ele não chegar até mim, talvez eu não saiba que ele exista, porque eu não vou atrás. Lembra lá do manifestante de sofá? Então, vamos aprender bastante com as eleições esse ano. Eu estava olhando para lá, eu vi uma mão desse lado levantando. Eu tendo a concordar muito contigo. É isso mesmo. Eu acho que o LinkedIn é a rede mais difícil para a campanha. As pessoas são menos afeitas a isso no LinkedIn. Isso. O trabalho corporativo bem, mas fora disso eu acho que é mais difícil. Tudo que é desenvolvimento no LinkedIn cai super bem, costuma ter um alto engajamento. Eu queria te perguntar assim, qual que é a rede que você vem seguindo, identifica que é mais adequada para o público de 35 anos para lá, por exemplo? Então, o Facebook ainda funciona bem para 35+. Ele funciona bem. Na verdade, eu acho que mais do que... O Facebook ele é mais democrático, né? Cabe todo mundo lá dentro. Eu acho que aí o que faz a diferença é a sua segmentação. Porque você não faz um post patrocina para todos. Você vai dizer qual é o esquadro ali que te interessa mais. Ali você consegue atingir bem 35+. Eu trabalho numa empresa cujo objeto, né, a pessoa que a gente busca no Facebook é pedreiro. E eu acho muito pedreiro lá. Então, no Face. Então, eu acho... A gente busca, porque as pessoas se autodeclaram no Facebook, né? Em outros lugares nem tanto. E eu consigo criar uma boa narrativa e conversar bastante com eles. Eu sou da construção civil, portanto, pedreiro é um público muito particular e importante no meu negócio. Então, a gente conversa com ele via Instagram, mas o que a gente percebe? No caso do pedreiro especificamente, né, no Instagram, é aquele cara atento, que quer fazer uma coisa diferente. Aí, sei lá, eu fiz uma obra sobre o cimento, o que é que eu faço com isso? Sabe? Que é uma pessoa mais atenta a essa questão de qual é o serviço que eu entrego. Não é todo pedreiro que está lá. E também tem coisa que, assim... Às vezes, a pessoa está na rede, mas não necessariamente ligada a questões de trabalho. Então, às vezes, eu estou lá na minha rede e eu quero só estar com os meus amigos. E a gente tem que respeitar, não tem jeito. Mas as pessoas até 45 anos estão muito nas redes. 45+ é um pouco mais difícil. 45+, a gente tem um pouco mais de dificuldade de mapear e de atuar. Porque alguém que pode até estar nas redes, mas valoriza muito mais o contato pessoal. Valoriza, é uma questão de preferência. Ah, sim. Então, é um grupo que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de acessar. E aí, assim, tem uma questão que a gente precisa ver, será que não é o caso, em alguns momentos, a gente tentar influenciar o 45+, o 55+, pelo filho, pelo neto? Né? Como é que eu estou conversando com essa outra audiência para fazer chegar?
Então, as pesquisas são tão específicas que você teria que buscar sua audiência bem específica para olhar um targeting ali dentro. Mas o Facebook tende a ser a ferramenta mais abrangente, quer dizer, todos os públicos estão lá dentro. Que é uma curiosidade, porque o próprio Facebook imaginava que eu não teria duas gerações juntas, né? Que assim, o filho não ia querer estar onde o pai está, e a gente viu o começo de um Snapchat, e cadê o Snapchat hoje? Né? Já foi. Agora, você pega a questão do Instagram, você pega um guri de 18 anos, você olha uma postagem normal dele, tem 600 likes, 700 likes. Por quê? Porque todos os amigos dele estão lá dentro. Você pega um cara como eu, tenho 40 anos, eu não tenho todos os meus amigos lá dentro. Então, obviamente, eu estou lá por outras razões que não tem a ver com promoção de nada, né? Tem a ver com a minha vida pessoal. Tem muito mais a ver com história de família, né? Que eu vou registrando lá, então você tem uma história ali criada, do que propriamente compartilhar coisas. Mas eu vejo filhos de amigos, eles vivem ali dentro, né? Faz parte da vida. Acorda, toma café, vê, e isso repercute ao longo da vida. Uma coisa que a gente tem notado muito é que o Stories no Instagram faz completa diferença. Assim, as pessoas têm muito mais disponibilidade para ver Stories do que para ver post, no Instagram especificamente. Ah, sim, com certeza. Até porque você vai falar assim, mas que me custa, né? Já estou fazendo mesmo, se eu não tiver restrição de verba, vou fazer tudo para todos. Você começa a ser muito difuso para a audiência. Então, não vale a pena. Então, o ideal é que você seja focado, que você entenda qual é a necessidade e vá nela. Porque senão você prejudica a sua imagem, fica difusa. Dá a impressão que é sabichão, que quer falar de tudo para tirar vantagem. Não é bom. Muito jornalista, muita gente que vive de informação. Então, assim, eu quero conversar com o jornalista, lá é um bom lugar de estar. Mas as pessoas também são rudes. Há de se ter paciência, se eu quero me manter no Twitter. Outro dia, minha agência falou, agora a gente só vai fazer vídeo de 15 segundos. Eu falei, vocês estão de brincadeira? Aí eles falaram, Viviane, você não vê mais que 15 segundos, quer ver? E aí, de fato, aí a gente fez, né? Eu fiquei navegando na rede, e aí eles me deram vários materiais para ver. Sem pensar, gente, dá 10 segundos eu mudo de canal. Exato, exato. E eles falaram, aí me venceram, né? Aí ele falou, tá vendo? Como tem que ser 15 segundos? Eu acho que não deveriam. Não deveriam. Por várias questões. Primeiro, pensa numa questão básica de acessibilidade disso, mais complexo. Então, eu acho que quando a gente precisa, na verdade, melhorar a nossa engenharia de informação. Que tipo de coisa que eu falo para quem? Existe sempre um segundo nível de informação necessário quando eu quero detalhe do detalhe, certo? Eu preciso disponibilizar, mas eu posso fazer isso num hiperlink, porque se eu tenho uma página muito carregada, as pessoas olham, se desinteressam e vão embora. Então, não é um bom jeito de estabelecer o contato. Gente, menos é mais. Sempre. Menos é sempre mais. Eu vou ali, aí eu volto aqui para vocês. Então, isso é bem difícil, mas eu acho que uma questão que a gente tem que ser cuidadoso quando a gente se comunica é, se eu sou simples e focada em algumas coisas, eu tendo a atrair mais atenção e ser visto como mais crível. O que eu não posso é atirar para todo lado porque alguém eu vou acertar, sabe? Porque isso dificulta. Agora, a gente, de fato, tem muita pesquisa e muito estudo tentando entender o quanto que um pouco de fake news, um pouco de dor à pílula, né, um pouco de uma mensagem assim não verdadeira, contribuiu para o Trump, contribuiu para o Brexit. Você pode falar do acordo de paz na Colômbia, a gente tem vários eventos que a gente poderia ver isso. Nada é tão conclusivo ainda. A gente está levantando muito mais dados do que necessariamente sendo conclusivo sobre isso. O fato eu vejo com uma certa parcimônia de
sobre essa questão do digital, porque se você imaginar, no momento em que a gente vivia, né, as eleições americanas com Nixon, por exemplo, que era aquela virada do rádio para a TV, aconteceu a mesma coisa. Né? Quem ouviu o rádio teve um candidato, quem os viu pela TV teve outro. Então, assim, a gente está diante do efeito da mídia sobre as pessoas, que não é diferente do que foi no passado, né, nas outras transições de mídia que nós vivemos. O fato é que elas, de alguma forma, formam a nossa opinião. Então, a gente tem que ser cuidadoso com isso. Mas que a gente não está vendo isso pela primeira vez, a gente não está. É só olhar para trás e a gente vai enxergar o mesmo movimento passado. Desculpa. Você disse a respeito da grande compra de seguidores e de comentários, tal. Isso é meio padrão. Eu sou da comunicação da prefeitura e a gente trabalha com o prefeito que decide fazer a sua rede, por exemplo, Instagram, da maneira com que ele gosta, super real, e a gente tem sido bombardeado por questões políticas daqueles que gostam e não gostam dele. Bom, hoje, até mesmo do setor privado, como agência, as pessoas falam assim, olha, eu tenho uma conta e eu quero tantos seguidores e quero tantos likes. Tem os robôs, os sistemas que a gente paga. E que são muitos, né, gente? Qual é a saída para isso, para conseguir um resultado orgânico de um engajamento que a gente estava falando até pouco tempo atrás que você disse? Qual é uma ferramenta? Escolher o setor de web target e como trazer algo orgânico para estar acima do conflito entre os que gostam e os que não gostam. E o que você acha desse perigo, dessa realidade de exposição do prefeito hoje da cidade? Gente, essa é a minha resposta é dura nesse sentido, Luiz, porque é um caminho curto você comprar seguidor, é super curto, e eu posso até te dizer que é efetivo. Eu acho que a gente está diante de um dilema ético. É fazer ou não fazer. Se a gente quer mudar alguma coisa nesse país para ele ser melhor para todos, não dá para ganhar o jogo do curto prazo. Não dá. E, assim, se a gente está numa condição de recomendação para fazer o certo, este é o nosso compromisso moral desta década. Não dá para fazer diferente. Ah, mas tem alguém que pode fazer? É claro que tem alguém que pode fazer. E amanhã vai ser descoberto, e amanhã vai custar caro, e amanhã a gente continua, desculpa o perdão do francês, na merda que a gente está. Então, não dá. Então, assim, por mais que seja doloroso dizer, mas talvez eu perca a competitividade, só que tem gente que está morrendo de fome, gente. Tem gente que está morrendo na beira do hospital. A gente precisa ser mais empático com quem tem menos. Não dá para a gente fazer esse jogo mais. Então, assim, sabe que eu sou casada há 10 anos. Eu moro no mesmo bairro da minha mãe, perto, assim, né? A gente tem um sistema, ela fica com meu filho, etc. e tal, tudo perto. Aí, outro dia, eu cheguei em casa. Outro dia faz tempo, no caso, né? Mas e aí, o que acontece? Eu sou casada há 10 anos, a minha mãe, até hoje, me espera chegar em casa, eu dou aula à noite, né? Me espera chegar em casa às 10h30, 11 horas. E eu tenho que ligar para ela, olha, eu estou viva, e ela vai dormir. Aí, cheguei em casa, na casa dela, outro dia, ela comprou um CD pirata. Eu fui lá e fiz devolver. Eu falei, você me liga, me enche o saco, me atormenta, que eu chego em casa e há violência, e você financia a violência do outro lado. Não, vai lá e devolve. Não compra. Ah, mas não sei o que. Não compra. Não tem dinheiro, não compra. Porque a gente tem que ser coerente, gente. A gente vai esperar que geração fazer isso? Então, não. Assim, é doloroso, é complicado, você fica fora do acesso, mas alguém precisa virar esse jogo. A resposta é dura, né? Não dá. Ah, e posso perder competitividade? Posso. Mas, gente, alguém tem que pagar essa conta. Eu ouvi um Viviane aqui, eu já passo para lá já. Vou só te ouvir primeiro. Qual o seu nome? Michele, eu acho que a sua pergunta é fundamental. Eu acho que existe esse risco, sim. Nem tudo você pode explicar em 15 segundos. Olha a complexidade do país que a gente vive. Mas eu acho que a gente tem que... Aquelas coisas que precisam de mais tempo, de mais jeito, de novo. A gente não pode se comunicar exclusivamente pelas redes. A rede exige essa coisa mais rápida, etc. e tal, mas eu sempre posso ter um material de sustentação, eu posso repetir esse conteúdo mais de uma vez, eu posso dar um link, um acesso para saber mais. Então, assim, para o comunicador, isso exige muito mais de nós. Né? A gente está tendo que ser muito mais preciso do que a gente sempre foi na vida. Né? Porque antigamente a gente tinha espaço, né? Para ser mais espalhado e dava certo. Hoje a gente tem pouco tempo, então a gente tem que ser muito preciso. E a gente precisa aprender a fazer isso melhor.
mas tem que fazer. O perigo de eu não fazer, assim, o problema de desinformação, quando eu faço materiais mais longos, enfim, num formato que não é o que as pessoas querem ver, me traz a mesma compliqueira, sabe? Fundamentalmente, precisa olhar no olho, precisa estar ao vivo. A gente precisa construir rede de gente que toca a gente. Né? Não só a rede social. A rede social ela é uma forma de eu ganhar, de eu reverberar, né? Mas ele não pode ser o começo e o fim da minha relação, né? Porque isso não tende a dar certo. Então, é legal a rede, porque me deixa mais gente sabendo, etc. e tal, mas tem que ter um momento físico, tem que ter olho no olho, porque senão fica muito difícil. Aí você vai falar assim, tá bom, mas não tem condição de ter olho com tudo. Tudo bem, mas se eu tenho um lugar que eu coloco lá 100 pessoas juntas e faço um vídeo disso, que é um live, que é ao vivo, você vai aproximando os movimentos, né? Aí eu preciso gerenciar o meu pacote, né? Eu tenho várias coisas curtinhas que falam algo a meu respeito, em algum momento eu tenho uma coisa maior. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem só os curtos, nem só os longos. O que a gente precisa ter é um pacote que funciona. É como se a gente fosse à feira e fizesse feira. Eu não compro alimento de uma cor só. Né? Se eu quero ser saudável, eu compro alimento colorido, certo? Não importa, eu posso comprar alimento colorido se eu tenho R$ 15 no bolso e se eu tenho R$ 100 no bolso, mas eu posso. Não importa quanto eu tenho no bolso, eu compro alimento colorido. É esse o cuidado que a gente tem que ter na rede. Eu volto para você já, porque tinha uma pergunta ali. Há algum tempo surgiu as plataformas, né? E até eu colocar uma adendo do que eu estava falando, porque hoje em dia existe, sim, uma maneira de você segmentar as pessoas que você quer prospectar. Sim. As plataformas nada mais são do que um robô que fica seguindo pessoas que se interessam Por determinado tempo. exatamente. Mas você acha que isso dentro da política é interessante? Eu acho que faz sentido. Não, eu acho que faz sentido, porque uma coisa assim, você não é obrigada de saída a conhecer todo mundo que tem as mesmas aspirações que você. Fazer esse mapping que a gente brinca, né? Olhar essas pessoas para entender quem poderia ser mais relevante para você, tudo bem. Aí você faz o convite. Eu percebo rapidamente na minha rede o que é robô, o que é não. Sabe aquelas pessoas que você nega e aparece 3, 4 vezes? Tipo, não é o cara, né? Não é a pessoa. Então, eu já levo a mal. Você tem serviços que você compra de agências que eles fazem o mapeamento. Então, são robozinhos, né? São sistemas de operação que vão dizer, aí você vai segmentar. Eu quero pessoas que tenham falado sobre liberdade de expressão, sobre, sei lá, que tenham preocupação sobre educação e alimentos XPTO. O robozinho, ele faz um screening, ele vai fazendo como se fosse um monitoramento de rede de todo mundo que tem a plataforma aberta e vai dizer, a Viviane falou mês passado em 4 vezes, em 4 posts, ela falou de educação. Poxa, essa pessoa deve ser um target importante. Então, ele vai lá e mapeia. Olha, se você acessar a Viviane, provavelmente o que você tem a dizer tem a ver com os interesses dela. Então, ele faz a sugestão de reconhecimento da pessoa. O impulsionamento, você vai fazer um target também, só que não vai pessoa a pessoa. Você vai fazer, então, eu quero procurar alguém que seja professor universitário, que seja comunicador, que tenha entre 35 e 40 anos. Aí eu vou aparecer lá dentro, e aí você vai aparecer no meu perfil com uma sugestão de pessoa para seguir. Paralelo a isso, vale a pena contratar serviços tipo Mention, esses serviços que vão avaliar os likes, negativos, positivos, Olha, eu sempre acho que vale a pena ter um bom monitoramento. Porque é caro, né? É caro. Então, Eu usei o Mention um ano gratuito e tal. mas tem muita ferramenta, viu, gente? Muita ferramenta. Ou seja, se você buscar algo gratuito, você vai achar. Agora, o que eu acho é que assim, o monitoramento nos queima etapas seguintes. Então, às vezes, é bom você pagar isso agora e você ser mais assertivo no futuro do que você ir só pelo tato. Porque a gente está num ambiente muito competitivo. Então, o monitoramento pode dar uma certeza também de um resultado melhor. Então, faz a tempo. Pode ser. E olha, para ser honesta, eu sempre comprei esse serviço. E olha, para ser muito honesta, a minha equipe que gerencia, se eu tivesse que te dar o mínimo detalhe, eu nem saberia te dar, porque eles que fazem. Mas, o fato a gente seguia muito por monitoramento. Obviamente, eu não estou numa questão tão crítica quanto vocês, né? Eu, empresa privada, a gente vai monitorando algumas coisas, mas assim, eu não tenho um deadline como vocês têm, né?
Então, é diferente. A pegada de vocês tem que ser mais assertiva que a minha. Eu estou nas redes sociais como um prolongamento da minha relação que é pessoal, da minha pessoa de vendas que está lá apertando a mão. Né? Quem imagina que alguém vai reclamar porque está saindo de uma universidade e numa cidade? Ah, sim, sim. Uma coisa positiva. As pessoas É. reclamam de coisa positiva. E as pessoas também reclamam muito porque não entendem de muita coisa, né, gente? A gente tem que ser muito paciente. Um exemplo de não entender, obrigado pela primeira resposta, a gente, empolgada, a nossa assessora lá, ela usou aquela brincadeira do tá cego ver, que é, poxa, muito importante, principalmente a inclusão e tal. Só que ela não me explicou antes o que era aquilo. Aí as pessoas acharam que ela estava Cego, ofendendo. ofendendo. Aí tem de tudo, gente, tem de tudo. E a gente... E não tem jeito, assim, o imaginário das pessoas... Sabe que tem uma frase que eu acho bem divertida de um filósofo russo, que chama Bakunin, eu acho tão divertida que eu até lembro lá de cor, que ele fala que no mundo há 1/4 de realidade e 3/4 de imaginário. E nunca foi a primeira parte que agiu mais poderosamente sobre os homens. Em outras palavras, aquilo que é realidade para a gente é aquilo que a gente acha das coisas. E as pessoas acham de tudo, gente. Porque a gente tem uma atenção muito seletiva, infelizmente. Mas, assim, é de nós, é do humano. Se isso é do humano, o que a gente tem que fazer, às vezes, é simplificar para ajudar as pessoas a entenderem as coisas. E, assim, eu trabalhei uma meia vida. 15 anos da minha carreira foi dentro de indústria farmacêutica, gente. Médico não acha que é Deus, tem certeza. Então, conversar com o médico para falar com a imprensa é tenso, muito tenso. Por que é tenso? Porque o médico, quando a gente pede não simplifica isso para falar num canal de TV, ele fica apavorado, porque ele fala, o que meus colegas médicos vão achar que eu sei disso? Porque como é que eu vou chamar, sei lá, inibidor de COX-2... como é que eu vou falar isso? Porque eu vou chamar a COX-2 de uma simples enzima. Então, gente, o médico cria na cabeça dele todos os desafetos que ele pode ter entre os colegas próximos para simplificar o termo médico. Então, ele apavora, não faz. Não faz. Né? Ou poucos fazem, né? A gente vê grande concentração por conta disso. Agora, a gente não tem jeito, o processo é educativo. Né? Quanto mais você esclarece, melhor fica. Ah, igual. O médico, o jurista, quase igual, gente. Mas, assim, ninguém está querendo fazer mal, gente. Ninguém está querendo fazer errado. As pessoas estão tentando fazer o melhor possível delas. Muito bem. Sim. E hoje, a comunicação moderna utiliza aquilo que já foi ensinado na década de 80. Sim. Eu acho bacana esse momento. Hoje, Não, mesmo, assim, o Jornal da Tarde, para quem não é dessa área, deixou de existir, né? É um pecado, quem é jornalista sofre. E agora o jornalismo literário, que nasceu no Jornal da Tarde, está voltando. São os blogs. Exato. Exato. Hoje, olha, até serve, com base no seu comentário, a gente não brinca dizendo que tudo muda sempre sobre uma base que não muda nunca? O que é essa base que não muda nunca? É a nossa necessidade de ser respeitado, de participar das coisas que nos afetam, de dialogar sobre questões que nós consideramos importantes. Então, está mudando a forma como a gente faz isso. Mas a gente continua buscando. E, gente, e vocês viram que hoje o Instagram mudou. Hoje o Instagram, quem tem aí pode dar uma olhada, não sei se já tombou para todos os usuários, eles já acrescentaram a ferramenta nova para meio que o vídeo, meio que para concorrer com o Twitter, né? Então veja, vai mudar sempre, gente. Isso agora está em constante evolução. E a gente tem que se adaptar a isso. Não estou tão por dentro. Eu não estou nessa linha tão técnica, não saberia te dizer. Mas eu acho que, enfim, com tanta tecnologia que a gente tem à disposição, não me admira se já tiver um serviço bem objetivo para isso. A gente tenta, em site de empresas, a gente tenta diminuir, fazendo aquelas perguntas meio óbvias para você responder manualmente, coisa e tal. Mas em rede social é mais difícil. É meio que por padrão. Aí, provavelmente, você vai ter que ter um robozinho olhando os padrões. Quando ele reconhece um padrão muito igualzinho, ele fala, opa, chance de ser robô.
Mas o Facebook tem feito uma coisa. Eu tenho uma colega que é uma pesquisadora, e ela é super intensa na política. Eu não faço um único comentário, gente. Vocês podem procurar meu nome em qualquer lugar, não há nenhum comentário político, nenhum. Porque eu trabalho com isso e não falo nada. Então, não há registros de candidato, de posicionamento, simplesmente não há. Eu nunca falei. Foto de traje de banho e de política não há no meu perfil. Nunca. A minha amiga curte falar sobre política. Aí a gente lança um livro e a gente, obviamente, né, um grupo de autores que estão trabalhando nisso, todo mundo foi postar, ela falou assim, não estou conseguindo. Aí um colega nosso que é mais entendido foi lá ver, porque o Facebook a bloqueou. Por quê? Porque faz muito comentário político, ele entendeu que ela podia, o sistema, né, entendeu que ela poderia ser uma possível hater. Então ela não consegue publicar mais nada. Mas é bom, né, gente? Porque precisa ter uma certa vigilância, as pessoas passam da conta. Agora, ela, que é uma pessoa, ela passa da conta na política, é uma pessoa super do bem, mas na política ela passa da conta. Né? Então. Né? Às vezes, né, mas assim, ela fala de tudo em caixa baixa, ela vai falar de política, ela coloca lá capitular, ela estabeleceu sem querer um padrão e o Facebook... E o quê? Enfim, gente, dá para dizer que está errado? Não, né? Não só a presidência, ou seja, o negócio vai ser intenso. Não, então, existe. Eu achava que eu estava achando curioso que esse tema não aparecesse. Gente, o Trump, acima de tudo, é um cara de mídia, né, gente? Vamos lembrar de onde ele veio. Ele é uma pessoa que sabe fazer. Eu faço doutorado nos Estados Unidos, então eu vou para lá com uma certa frequência. Zapeando na TV pré-eleição, assim, tipo uns 2 meses antes da eleição, você está zapeando, sei lá, quantos canais tem lá? Uns 100, sei lá, qualquer coisa assim. Ele estava em todos. Aí você vai falar assim, ele está falando o quê? Ele estava brigando com Deus e o mundo, gente. Né? Porque uma marca registrada. Estava lá brigando com Deus e o mundo em todos os canais. Só que ele partiu de um princípio que o levou longe, gostemos ou não. Falem mal ou bem, mas falem de mim. Que é um pouco do que a gente vê com o Bolsonaro. Ele faz questão de criar polêmica, porque todo mundo comenta. Então, ele ranqueia, né? Então, provavelmente, hoje, você goste ou não, provavelmente o cidadão comum conheça mais da proposta do Bolsonaro do que dos demais. Porque ele foi para uma linha de guerrilha, de que fale bem ou mal, fale de mim. Então, ele está criando a situação que todo mundo fala, Não. Aí, assim, ele está fazendo barulho, não necessariamente está ganhando votos. Então, antes do processo, mais ou menos, gente, olha, o processo ainda não começou. Quando começa a propaganda em TV, você tem um rearranjo de tudo. Então, não nos leva... Não é porque você tem esse enorme barulho agora que isso vai se manter depois. Mas você pode virar e falar assim, não, mas e se mantiver? Tem muita coisa envolvida aí, não é uma única questão. A gente tem uma dúvida de confiança com todo mundo que está. Quantos candidatos a gente tem dessa vez? Os votos estão muito fragmentados entre os vários candidatos. Nunca foi tão fragmentado assim. O Bolsonaro tem feito algo melhor com um resultado melhor que os outros, que é, ele tem criado uma narrativa que todo mundo para para olhar, os que gostam e os que não gostam. E como todo mundo repercute, ele está em todo lugar. Que foi exatamente o que o Trump fez, by the way, né? Só para usar a semelhança, foi o que ele fez. Eu, pessoalmente, espero... Eu olho com curiosidade... Eu vou escolher as palavras. Eu olho com curiosidade o que os demais farão a partir de agora, como narrativa. Oi? Né? Não, porque se a gente for pensar do ponto de vista da narrativa, ele tem muitos acertos, gente. A questão é...
para toda ação existe uma reação. Então, uma coisa que eu olho com atenção, que eu acho que esse é o ponto, é que os demais farão depois disso. Existe um aprendizado aí. É um aprendizado que não começa com Bolsonaro, certo? É um aprendizado que está lá desde Obama. Agora, isso está repercutindo. A mesma coisa, mesma coisa. Mas todos, gente. Gente, o Dória, logo que foi eleito, ele também teve uma narrativa muito intensa em redes sociais e virou icônico. Né? A quantidade de repercussão que ele tinha era muito grande. Mas por quê? Porque ele abria um espaço que não tinha sido usado até então. O pioneirismo conta. Então, abria um espaço que não existia antes. Ele foi entendido como mais transparente do que o havia até então. Por quê? Porque ele estava num espaço de diálogo que os outros não estavam até então. Então, é um pouco disso que a gente precisa ter atenção, porque, claro, o Bolsonaro fala de tudo e fala muito, e tem coisas que ele fala, e ele pode ter mais gente que fala assim, nossa, isso aqui tem a ver comigo, e mais gente que fala, isso não tem a ver comigo. Está todo mundo falando sobre ele, mas não necessariamente votando nele. Então, são os cuidados que a gente tem que ter para a avaliação. Ô, gente, eu estou falando aqui de Alegre, e se ninguém falar para eu parar, eu vou continuar falando. Então, se pega, eu não sei mais que oração, se for o horário... Vocês, é horário, né? Eu acho que era até assim. Muito bem. Então não estou nem tão mal, minha gente. Bom, já que são 5 horas, eu queria agradecê-los pela atenção, pelo bate-papo que tivemos agora. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que a gente tenha aproveitado o dia como um momento de reflexão para nós sermos melhores para os outros e para a gente ter um Brasil melhor daqui para frente. Então, muito obrigada pela atenção. Diga, uma última pergunta e uma mão levantada ali. Gente, aí eu acho que depende da casa. O meu e-mail é viviane.mansi@gmail.com. Pode. Gente, às vezes... Gente, eu não posso dizer isso para vocês, mas alguém da casa poderia responder? Eu não sei se isso é possível pelo sistema da casa, mas se puder... Então pronto. Então eu autorizo, porque aqui de fato, veja, que eu fui cuidadosa para não falar de ninguém, para todo mundo poder ter acesso. Há 15 anos atrás, quando ele falava, no Brasil nós temos 100 milhões de crianças nas ruas. Olha. Era fake news que ia passando oralmente e virou um dos